Olá, muito boa noite. Vamos iniciar aqui hoje nossa palestra, mas agradecendo profundamente do nosso coração a comunidade aí de Madre de Deus do CECIM, que agora é uma comunidade mundial através da internet. Nós estamos aqui nesse contato virtual ao vivo. Agora são 20 horas para darmos início a esse momento aqui, onde vamos falar sobre, nesse tema que está aqui atrás de mim, ó, missão dos espíritas, uma missão em que Kardec cuidou bem de fazer, de realizar, durante todo o seu período, onde ele recebe ali as orientações do plano espiritual para vir reencarnar no planeta Terra. Era um dos trabalhadores da Serra do Mestre, que fora convidado ali com Jesus para estar, segundo dizem, eh, Kardec teve uma reencarnação na Gália, e depois ele teve uma reencarnação como John Hus, né? E numa dessas encarnações ele teve esse nome Allan Kardec, e ele preferiu usar nessa última encarnação dele, na encarnação onde ele prepara o cérebro, todo o corpo pentateuco da doutrina espírita, o cérebro que é o livro dos espíritos, e o coração que é o evangelho segundo o espiritismo. Então ele adquire Hippolyte Léon Denis Rivail, professor, estudou em Yverdon, na Suíça, e na França realizou um grande legado na educação da França, né? E para o mundo, ele entregou uma das grandes obras, né, e das mais importantes, que vai servir para a humanidade. Quando ele terminou, ele festejou, agradecendo aos espíritos amigos, né? Ele que era um dos partícipes do grupo do Espírito de Verdade, responsável para preparar a doutrina espírita para o mundo, né? Não foi para um grupo de pessoas, nem para um grupo de religiosos, nem de pesquisadores, nem de cientistas. Fora para todos nós, que era o Consolador prometido, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me traz aqui hoje para falar da missão dos Espíritos me faz lembrar de uma mensagem que eu citei muitas vezes em nossas palestras, sobre o ensejo ao bem. Essa mensagem conta a história de Judas Iscariotes no momento em que ele vai entregar Jesus Cristo, né? Ele está lá em Mateus 26:50, a gente pegou só uma parte aqui, como faz muito bem Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 90, ensejo ao bem. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Né? Se a gente for trocar em miúdos, o que veio você fazer aqui? Você veio fazer o que aqui? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Está lá em Mateus 26:50. Quem quiser dar uma observada na Bíblia, Mateus 26, vai entender que é um capítulo do Evangelho de muito significado. E significado tão forte para a gente, porque dali já parte, né, toda essa estrutura da doutrina espírita. É dali que já parte todas as informações do que é viver em missão com Cristo Jesus. E a doutrina espírita, que é sua, que foi fundamentada nos seus ensinamentos e no seu grande amor por nós, ali começa os primeiros avisos do Cristo, do que nós iríamos e do que nós estamos passando até hoje e ainda vamos passar. Então, Emmanuel começa a dizer que é significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidade ao bem até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Ele só apenas se reportou a Judas como seu
amigo. Se você for lá no Evangelho, ele já tinha avisado que um de vocês, o que põe a mão no prato comigo, irá me trair. Outros disseram que ia defender Jesus até o fim. Ele disse: ainda hoje negarei meu nome 3 vezes antes do galo cantar. Todo mundo já conhece essa história da traição, da negação. E, e Jesus já tinha ali feito uma palestra, uma preparação de forma muito amorosa. Ele não falou com contenda, nem com briga, nem com guerra, já sabendo e conhecendo a alma, o espírito que ali rodeava ele, daquelas pessoas. Certificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando perante os soldados, os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Gente, quando Jesus chama alguém de amigo, é amigo de verdade. Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuaram a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis. Não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Você vai ver o que vai acontecer com você. Eu volto, vou pegar você. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ele não fez isso, Jesus, viu? Mas nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Essa lição do Caminho, Verdade e Vida, desse livro aqui, ó, vou trazer aqui para você, né? Cadê o livro aqui? Tá vendo aqui? Caminho, Verdade e Vida. A lição nos tocou porque, para falar de Judas, se a gente esqueceu um pouquinho o lado histórico, mas Judas tinha um papel a cumprir com Cristo, e Jesus várias vezes disse que cada um deles tinha um papel a cumprir ali, tinha uma missão a ser realizada, e Judas teve uma das missões mais graves e sérias para ser realizada, porque quando Jesus disse, ó, aquele que entrega, não é, o filho do homem vai preferir nunca ter nascido. Mas Judas tinha uma situação tão grave para fazer ali naquele momento, que ele, até o último momento, ele tinha a oportunidade, quando Jesus diz assim, amigo, o que vieste fazer aqui, faça. Era tão grave que Judas fez, entregando, mas acreditando que Jesus ia enviar os anjos dos céus, ia exterminar aqueles guardas e o poder que aqueles homens de então, né, os sacerdotes, né, de judeus, né, os comerciantes, aqueles que se juntaram, está lá no capítulo 26, aqueles que se juntaram para orientar e determinar a prisão de Jesus Cristo.
Então, ali está uma missão que é muito bem destacada no início da mensagem que nós vamos falar sobre hoje, sobre a missão dos espíritas. No capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora. A mensagem começa logo no item 4, diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. E aí tem uma questão aqui que eu quero chamar a atenção: quem disse que a doutrina espírita não tem dogmas? Olha aí, o dogma da reencarnação, a gente precisa pregar, né? O que é dogma? É algo que é inquestionável numa religião, num pensamento onde um grupo de pessoas e um conjunto de pessoas vêm a defender. É inquestionável a reencarnação para a doutrina espírita e da elevação dos espíritos. E olhe que um pouco atrás ele retoma dizendo que nós somos novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas, vozes superiores. Proféticas, vozes superiores. Então, temos um compromisso entre o mundo espiritual e a mensagem que nos chega através dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que é o cérebro da doutrina espírita, que foi compartilhado todo ele com perguntas do ínclito codificador Allan Kardec a os seres do mundo espiritual. O círculo de relação fechava aqui com Kardec e aqueles que o ajudavam na composição do espírito da verdade. O espírito de verdade, composta por uma pleide de espíritos sob o comando maior de Jesus Cristo, tinha ali João Evangelista, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Erasto, que escreve essa mensagem, Fenelon, o amigo espiritual, todos aqueles espíritos, né? Cardeal de Morlot, Madeleine, né? Todos esses espíritos faziam uma composição fechando com Kardec ali, um conjunto de ideias e de pensamentos, de lógica, racionalidade, onde a doutrina espírita tinha que se pousar numa grande lei, né? A doutrina espírita é uma lei que pousa na natureza. Não tem como contestar a reencarnação e a elevação dos espíritos, a evolução dos espíritos. Então, a gente tem aqui o nosso papel como missão: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deve sacrificar em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Esse chamado dos trabalhadores da última hora na missão dos espíritos está tão sério para a gente falar sobre isso hoje, é muito delicado, em virtude da pandemia, nós estamos tendo, assim, alguns desencontros na casa espírita. Eu vou ser mais direto. Estamos vivendo uma doutrina espírita em algumas casas sem espiritismo, sem espíritos, melhor dizendo. Estamos criando uma leva de intelectuais, conhecedores, amadores, sabe, até destruidores da doutrina, e estamos deixando de lado os espíritos.
Tem gente que acredita mais na palavra do guia da casa espírita do que no próprio ensinamento dos espíritos da codificação. Já disseram até que está ultrapassada ao livro dos espíritos e toda a codificação de Kardec, que Kardec já foi ultrapassado. Agora pergunta se já estudou, pergunta se já mergulhou nos conhecimentos. Se for perguntar onde fica, em que capítulo fica, quando se fala da missão dos espíritas, aí vai procurar, corre no livro, vai aí pesquisar no Google onde é que fica, o capítulo é 20, gente. É? O título do capítulo 20 é Os Trabalhadores da Última Hora. O item 4, a missão dos espíritas. Né? Só que a gente fala hoje também contra ou a favor, vamos melhor dizendo, a todo o cabedal de conhecimento que nós adquirimos, onde a igreja dominante da época, através do Papa Germano, coloca Deus como um ser trínito, né? Uma trindade. Deus, Filho e Espírito Santo. Isso foi uma invenção do Papa Germano. Não existe Espírito Santo. Não existe lá Santo Espírito da Bíblia. Não tinha isso. O Papa Germano chama São Jerônimo, né? Seu secretário, para fazer a tradução do grego para a língua vulgata, né? E tiraram, né, espírito, onde tinha espírito, eles botaram o Espírito Santo. E aí dá a impressão que Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Pai nasceu junto com o Filho, e dá uma confusão na cabeça de tantas as pessoas hoje em dia. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? Deus, Jesus é Deus. E aí criou-se uma confusão e que hoje a gente precisa estabelecer, né, que Deus é o nosso Pai, o Pai trabalha, eu também aqui trabalho, é o que Jesus dizia, né? E não tem, né, Espírito Santo, tem Espírito na Bíblia, na verdadeira tradução, viu? Na tradução depois de São Jerônimo, fizeram essa confusão. Então, as palavras do Espírito protetor Erásto, que era também discípulo de Paulo de Tarso, não só ressalta a importância do espírita consciente em divulgar o espiritismo, como nos faz refletir sobre um outro ângulo da necessidade da divulgação. Leva-nos às palavras de Erasto a indagar, será que esse ide e pregar significa pregar as palavras divinas nas casas espíritas apenas? O que foi que eu disse agora há pouco? Tem gente que não está pregando o que diz os ensinamentos, as palavras dos espíritos. Estão falando mais dos seus guias espirituais, e às vezes está com um bom guia obsessor, na verdade, quando o nosso maior modelo e guia é que a gente deve vestir, é que a gente deve seguir, é que a gente deve ser guiado, é Jesus. É Ele que coube-nos, né, nos dá o papel dos seus ensinamentos através do seu evangelho. Em Mateus 26, ele fala que ele estaria ali, ele estava pregando o seu evangelho, eles estavam estudando o evangelho, e o evangelho que o Cristo falava sobre, naquele momento, é sobre o desprendimento das coisas da terra. É preciso que eu vá, e um de vocês vão me trair, outros vão me negar, mas eu estarei sempre do lado de vocês. E outra indagação, será que Erasto não estava utilizando de uma amplitude maior, imaginando a importância de pregarmos as palavras divinas não somente nas casas espíritas? O que nós estamos fazendo hoje aqui, meus amigos? É importante que conscientizemos que a missão dos espíritas é divulgar as palavras consoladoras, não somente para os espíritas, mas para todas as pessoas. Tem gente que é espírita, tem pessoas que é espírita que vai pregar para pessoas que diferente que, né, não fala do livro dos espíritos, fala das suas ideias, eu acredito na reencarnação, no mundo espiritual, na pluralidade das existências, na evolução dos espíritos, mas não fala diretamente.
Não falam diretamente da doutrina espírita. Não teremos dúvida quanto a essa dedução de atentarmos à seguinte frase contida no texto, né, Missão dos Espíritas: certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. Se o Espírito Erácio disse que falaríamos a quem não quer ouvir a palavra de Deus, certamente não estava se referindo a frequentadores da casa espírita. A boa lógica leva-nos a concluir que nossa missão vai além do que hoje estamos fazendo. Precisamos começar verdadeira cruzada a favor da divulgação de nossa doutrina. O culto ao bezerro de ouro precisa ser combatido com todas as forças. Aí fica a questão: cruzada? Combater o culto do bezerro de ouro? Pergunta, né? A gente se assusta com essas palavras: cruzada e combater o culto ao bezerro de ouro. Essas palavras não são do autor desse artigo. Estão no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso guia de vida. Essas palavras são de Erasmo, que disse: partir em cruzada contra a injustiça e a maldade, e de aniquilar esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Né? Ide, Deus vos conduz. Talvez a gente pense assim: será que essas novas atitudes não implicariam em pisarmos em terrenos perigosos? Olha, Jesus e Kardec, eles não pisaram em terrenos perigosos. Se Jesus e Kardec foram audaciosos pisando em terreno minado, sendo maltratados, criticados e ultrajados, por que nós espíritas devemos tranquilos continuar sendo levados ao sabor do vento calmo? Há um grande, há um grande risco no ar mesmo. Somos humanos, isso significa dizer que somos falhos. E, de repente, ansiosos por seguirmos a sugestão de Erasmo, ansiosos por sermos audaciosos, como foram Jesus e Kardec, podemos errar. Podemos colocar os pés pelas mãos. A nossa palavra, não obstante revestida da boa vontade, pode criar polêmicas inúteis, pode desrespeitar as demais instituições, né? Pode projetar uma imagem negativa do que é ser espírita e do que é o espiritismo. Portudo, isto é, importante que saibamos que para fazer parte do grupo que divulgue o espiritismo, além das 4 paredes do centro espírita, é preciso que o espírita divulgador tenha algumas especialidades, dentre elas, seja um profundo conhecedor da doutrina espírita, seja espírita praticante, não faça proselitismo, respeite e valorize todas as instituições religiosas, não entre em polêmicas inúteis, não adianta nada. Faça prevalecer nas eventuais discussões o direito de escolha religiosa, agir sempre com brandura e bom senso. Gente, Jesus passou por esse momento final com o melhor amigo dele, uma das pessoas que ele mais gostava, porque cuidava da finança, né, da Casa do Caminho, do grupo lá, Judas, e chamou de amigo. Kardec teve que lidar com os detratores da doutrina. O próprio Paulo de Tarso disse: olha, Senhor, eu não vou aguentar o trabalho aqui, não. Na igreja de Coríntio. Na igreja de Corinto, Paulo de Tarso chama em oração a Jesus. Jesus aparece para ele e disse: não, tenha calma, eu vou apresentar para você, eu vou trazer para você aqui 2 espíritos que vão lhe guiar, que vão lhe dar sustentação a esse trabalho, Paulo. Não se preocupe, foi nada mais, nada menos do que o espírito que ele matou, que foi Gesiel, o Estevão. Foi ele, Estevão, e Abigail, a sua amada Abigail, que veio guiar em todo o trabalho das igrejas e na construção da mensagem do Cristo. Foi o maior divulgador, depois de Jesus, ele foi um dos maiores divulgadores do Evangelho. Ele foi que organizou o que hoje a gente chama de Bíblia, o livro sagrado, né? Por ser um homem, um doutor da lei, por ser um homem conhecedor das leis e conhecedor das palavras. Ele construiu todo esse momento para hoje que nós aprendermos mais, que é o Evangelho de Jesus. E Kardec, por sua vez, também
foi chamado a atenção e disse assim, olha, eu não estou bem. Kardec estava trabalhando muito, mas muito pela doutrina espírita. Em Obras Póstumas, cita que Kardec chegou a urinar sangue. E aí, o Espírito São Luís disse, olha, para um pouquinho, dá uma paradinha aí, Kardec, e dá uma descansadazinha, vá lá em tal lugar, numa cidade litorânea da França, né? Onde Kardec foi lá descansar um pouco. E de lá os espíritos foram ao encontro dele, né? Acompanhando ele ali, começou a escrever o Evangelho, o coração da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tinha que dar uma parada, uma descansada, depois da construção do Livro dos Espíritos, de grandes debates, de grandes pesquisas, perguntas, aproximação com o mundo espiritual, né? Os benfeitores amigos vindo, o envolvimento dele, o trabalho dele, foi ali se envolvendo, e os bons amigos do espiritual passando todas as informações para ele, cuidando de Kardec, provendo Kardec, porque ele teve sérias dificuldades de saúde, sérias dificuldades financeiras, sérias dificuldades de relacionamento com as pessoas que não compreendiam, e ele procurava a lógica, a racionalidade para tratar de uma obra tão importante que ficaria para nós, a humanidade. Sabemos que encontrar pessoas que reúnam todas as qualidades acima não é impossível, mas também não é fácil. A tendência natural é que acatem essa missão os espíritas que mais abraçam as palavras do que os atos. E o ideal seria que estivessem à frente dessa cruzada aqueles espíritos que mais valorizam os atos do que as palavras. E geralmente, obviamente, com exceções. Falta a esses, por demais, sensatos e grandiosos espíritas uma qualidade extremamente necessária no mundo de hoje. Né? Falta audácia. Como teve Deolindo Amorim, né? Como teve Zilda Gama, como teve Ivone do Amaral Pereira, como teve Carlos Embaçaí, como teve Richard Simonetti, como teve José Pititinga, né? Que foi numa palestra atacado, uma pessoa chegou, invadiu a casa espírita e falou mal, destruiu a reputação de José Pititinga. E no meio da palestra ele disse, muito obrigado por reconhecer meus erros, mas desculpe, estou aqui tentando melhorar, né, a minha conduta. E hoje na casa espírita, se os cargos e os encargos, né, os cargos afastam as outras pessoas, fica parecendo que é o clã de quem é parte da diretoria, muitas vezes, ou quem trabalha mais na casa espírita quer ser respeitado, quer ter o seu caráter, a sua reputação preservada, e ao menor ataque, às vezes, das pessoas, fulano está obsidiado, é uma redundância. Gente, até aquele que está sendo atacado também está sendo obsidiado. Por mais que a gente trabalhe, quanto mais nós trabalhamos na casa espírita, quanto mais nos dedicamos a essa é o postulado da doutrina espírita, mais nós estamos, né, com a presença daqueles espíritos que querem ver a gente errar. Uma entidade, né, inferior, uma entidade muito ignorante, uma entidade muito tenebrosa, nos informou o seguinte, uma certa feita: quando nós perdemos alguém que vocês conseguem doutrinar, nós ficamos tristes, mas essas entidades ficam com vocês. E quando nós ganhamos, que são muitas as vezes que a gente ganha para vocês, essas entidades ficam com a gente, mas a gente bota na sua cola, na cola de todos vocês. Um espírito trevoso chegou e disse isso para a gente. Ficam na cola, eles ficam na cola de vocês, fazendo todo as artimanhas, o tratamento para derrubar vocês. Mas às vezes a gente vacila para um lado, corre para o outro. Desculpa aqui, vou beber uma aguinha aqui, viu? Nós corremos para um lado, corremos para o outro,
né? Na vida, né? Às vezes a gente levanta, não ora, e a gente se mete em situações, em, em coisas que daqui a pouco a gente está vendo aqueles espíritos ali em volta, ali torcendo, ó, contra a gente, para derrubar a gente. E aí eu vejo redundância, pessoas que conhecedoras da casa espírita, dos ensinamentos espíritas, dizer que o outro está com obsidiado. A gente sabe que nós vivemos o tempo inteiro, como dizia Paulo, e diz Paulo, com a nuvens de testemunhas. Ou você acha que depois de doutrinado o espírito, o espírito foi encaminhado? Foi encaminhado nada. Foi encaminhado para ver seu comportamento, para ver como é que você se dirige, se dimensiona diante das coisas da vida, né? Depois a gente vai ter o grande encontro, né? Depois do nosso desencarne, com todos os espíritos, né? Com todas as entidades. Outro dia, um espírito amigo, né? Que passou por nós aqui, nessa encarnação ainda, disse para a gente que a doutrinação dos espíritos que ele fez, muitas doutrinações, por sinal, arrumou, né, o grupo mediúnico da nossa casa, lá em São Sebastião do Passé. Ele disse assim: olha, teve muitos espíritos que ficaram na minha cola durante até o fim da minha encarnação, que eu tive que terminar a doutrinação aqui, no plano espiritual. Tive que conversar com eles tete a tete, né? Por isso que nós estamos ali no trabalho dedicado à casa espírita, para que tenhamos a atenção do mundo espiritual superior. E nós estamos perdendo isso. Algumas pessoas, algumas casas já perderam e já fazem espiritismo sem espírito. Chega, me treme o coração quando eu falo isso. E temos aí um dilema, né, viu? Os que, por direito adquirido, por serem espíritas exemplares, podem cumprir com essa missão, tendem a não cumprir também. Os que ainda não adquiriram o direito de cumprir com essa missão, querem e devem cumpri-la. A afirmação de que os espíritas exemplares tendem a não cumprir com essa missão, segundo diz a mensagem, né? Talvez leve às interpretações de que esses não trabalham a favor do espiritismo. Não é isso. Todos sabemos que cada vez mais os espíritas estão atuando a favor do espiritismo, que cada vez mais surgem compêndios e livros esclarecedores, que cada vez mais a união e a unificação tem sido uma meta de muitas casas espíritas. Fácil fica entender a afirmação de que os espíritas exemplares tendem a não cumprir com essa missão, se nós não esquecer de que esse bate-papo aqui faz referência a um ângulo da divulgação que é a missão de levar o espiritismo para fora da casa espírita. E a gente precisa dar sentido a isso. Aí, em Madre de Deus, eu tenho certeza que vocês fazem isso, né? Através das divulgações no WhatsApp, no Instagram, vocês trazem mensagens espíritas, palestras, né? Se tiver rádio aí, aqui, a gente tem a rádio, eu tenho aqui uma rádio aqui na São Sebastião, faço também alusão às mensagens, né? Faço também divulgação da doutrina espírita e não espírita também, né? Então a gente precisa trazer. Eu lembro que eu tinha uma camisa Conheça o Espiritismo, né? Uma nova era para a humanidade. E aí eu andava pela rua e um amigo disse assim: Você tem coragem de usar essa camisa aqui em São Sebastião do Passé. Por quê? Porque aqui o povo é eminentemente católico e eu sou eminentemente espírita, eu disse na época, né? E a gente sofre ataques por ser espíritas? Hã? Será que a gente não sofre? Né? Às vezes a gente toma uma decisão, porque é espírita. A gente aprende. E que não é à toa, e depois a gente se cala, né? E a gente sabe que nosso papel aqui é levar o espiritismo além das quatro paredes do centro espírita, e os desafios estão aí. Dona Joana de Ângeles, né? Ela fala assim explicitamente, né? E a necessidade de levarmos aos outros cantos a essência da doutrina espírita. Ela fala isso em Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, um livro que nós já fizemos várias palestras aqui em São Sebastião, foi todo em cima de Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda.
Ela diz que cabe neste momento graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Essa tão querida educadora espiritual passa-nos os 4 procedimentos que cabem nós espíritas. E a gente vai repetindo aqui, não podem e nem devem ser postergados. A gente precisa proclamar a era nova. Demonstrar a existência do mundo causal, causa e efeito. Eu vou até falar sobre impermanência e imortalidade no dia 8 agora, para o Centro Espírita lá de Candeias, viu, gente? E vamos falar muito sobre isso, causa e efeito, permanência e imortalidade. Demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo. Demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis defluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação do bem ininterrupto. Joana de Ângeles esclarece, né, nesses procedimentos, pela lógica e pelo bom senso, assim como através da mediunidade dignificada. Alerta-nos ainda que esses procedimentos devem ser executados pelos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores. E ainda complementa, hein? Devemos agir sem qualquer desconsideração pelos diferentes crédulos religiosos e filosofias existentes. Como espíritas, nós não esqueçamos, hein, da nossa missão, como diz Erastus, dos nossos graves compromissos, segundo Joana de Ângeles. Tomamos a obra. Sejamos espíritas audaciosos, sem proselitismo e sem desrespeitar as demais instituições religiosas. Levemos além dos nossos 4 paredes as nossas consoladoras da nossa amada doutrina. E é por isso, meus irmãos, que mediunidade também, nas nossas casas espíritas, em tempo de pandemia, onde a gente não pode mais nos reunir para não aglomerar, mediunidade está ficando uma coisa já um tanto difícil. Eu já percebo que o fato de ficar em casa, a gente não pode aqui dar comunicação dentro de casa, né? Pelos procedimentos de segurança que nós já conhecemos, se nós estudarmos e analisarmos, porque nós, antigamente, logo no início, a doutrina espírita começou, né, dentro de casas de família, as pessoas poderiam dar comunicação, poderiam falar, né, os espíritos davam ali as comunicações, e ali Kardec e uma equipe de espíritos elevados que acompanhavam Kardec, né, um grupo muito seleto de pessoas responsáveis, ali tinha a missão de ouvir e pesquisar, né? A conotação das mediúnicas nas casas de família eram diferentes. Hoje, nas casas espíritas, é um laboratório, é um local onde tem todo um aparato ali para realizar. E mediunidade, né, ostensiva, parece que já está começando a ficar raro, hein? As realizações das mediúnicas, onde o médium possa ali colocar para fora, né, e passar todas as informações do mundo espiritual, já está ficando raro. Hora ou outra vem uma psicografia, mas a psicofonia está ficando raro em época de pandemia. E aí nós devemos tomar um cuidado, porque os espíritos precisam da comunicação e os médios precisam dar passagem a esse grupo. Se for um grupo de 1 ou 2 ou 3, eu acredito, né, com todo um distanciamento, com todo um anteparo, com toda a questão da segurança, da biossegurança, né, ali daria ao médium uma forma de ele dar um choque anímico àqueles espíritos sofredores. Mas, por enquanto, vamos obedecer os decretos, né, as leis que hoje cercam a questão dos cuidados da Covid-19. E aí, o nosso papel do que vem ser a nossa missão, da tarefa de que se foi encarregado, né, ter a missão de controlar, né, algo, né? O que é ter missão? É você estar encarregado de controlar algo, o conjunto de pessoas encarregadas de fazer algo ser enviado em missão, né? Em um livro dos Espíritos, na questão 115, e aí eu comecei a tremer
nessa questão, porque a gente fala da progressão dos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Pergunta de Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Nessa perfeição é que se encontra a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E na pergunta 115A, Kardec, segundo o que acabar de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde lhe conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Nesse livro aqui, fantástico, No Rumo da Regeneração, deixa eu ver aqui, No Rumo da Regeneração. Esse livro foi recentemente psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ok? E já fala o seguinte, que está se aproximando da Terra espíritos que vão tratar desse novo momento que a pandemia a gente está sendo imposto a viver. Segundo esse próprio livro, a pandemia foi escolhida no lugar de uma guerra. Entre uma guerra que é destruir, né, as comunicações, né, a internet, ia ser um trabalho grande para reconstruir de novo, e a gente ia ficar no caos até na Idade da Pedra, foi preferido uma pandemia. E nos oportuniza dizer para vocês, o que diz nesse livro, é que estão retornando para a Terra, ou estão sendo convocados para a Terra, uma assembleia de espíritos que vão trabalhar na parte das novas tecnologias, que vai melhorar na questão da saúde, ou seja, já serão espíritos capazes de tratar da regeneração do planeta Terra, no rumo do mundo de regeneração. E é óbvio que podemos dizer também que esses espíritos que estão hoje, né, já passamos de mais de 251 mil mortos pela Covid-19, eles estão sendo recebidos pelos seus parentes, amigos, pelos anjos tutelares da Terra, para as orientações necessárias, e mostrando para nós que os anjos vestidos de branco, de máscara, de touca, e que estão ali para ajudar aquelas pessoas passarem por esse momento difícil da Covid-19, hoje são os cientistas, os médicos, as autoridades de saúde que estão em busca de manter vivos a esperança. A cada dia, com a pandemia, é um dia de renascimento para nossas vidas. E é por isso que o Consolador prometido por Jesus Cristo vem nos lembrar que se me ameis, se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará
convosco e estarás em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, na tradução de São Jerônimo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. A que muito foi dado, muito será cobrado. Tenham certeza que esta lição tem chegado em nós, né? Tem chegado muito forte, que deveis todos nós sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as vossas utilidades, a sua propagação, e de pregar, os Espíritos elevados estão convosco, gente. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar as palavras de Deus, porque essas palavras os convidam incessantemente ao sacrifício. Agradecei, e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado entre os chamados para o Espiritismo, muitos se extraviarão. Reparai por vós, pois, vosso caminho e segue a verdade. E aí, sim, entre todos os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Qual é o sinal que a gente vai reconhecer o bom Espírito? Podereis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. A caridade, o amor, meus amigos, é que vai salvar a gente. Pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu desinteresse pessoal, pelos poderes reconhecê-los, finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e que os que seguem são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Então, meus amigos, nós estamos chegando ao final dessa doutrinária online, do Sensi Online. E agora, por que não abraçarmos, né, a missão dos espíritas? Onde se agita a tempestade da pandemia, teremos o pós-pandemia, onde observaremos os estragos que serão e que estarão sendo feitos depois dessa pandemia. Como eu estarei daqui ao fim dessa pandemia? De que maneira? De que forma? Será que eu vou conseguir passar se caso eu for acometido de uma Covid-19? Eu que já passei por uma Covid-19 por 1 ou 2 vezes ou 3 vezes, eu já aprendi a lição. O Consolador prometido está aí. A mensagem do Cristo está aí. Como dizia o nosso querido João Evangelista, sem cansar, ainda velhinho, em dizer, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E um jovem, aquela criança, levanta de lá e dizia, mas João, você só fala, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros? Não tem outra coisa para falar? Enquanto vocês não amar uns aos outros, eu não pararei de falar. Muito obrigado a todos, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma noite de felicidade, de tranquilidade, e vamos cumprir a nossa missão, porque já somos, como diz o Evangelho, os escolhidos de Deus para essa mudança da nova era, e que precisamos passar por essas cruzadas, né? Ir de encontro ao culto do bezerro de ouro, mostrar o mundo espiritual à nossa frente. Olha quantas famílias já estão perdendo, quantas famílias já perderam seus entes queridos numa pandemia, né, em que o mundo precisa se recolher a ficar em casa. Hoje nós somos, minha gente, um só rebanho para um só pastor. Não tem nenhuma casa religiosa aberta, não tem nenhum centro espírita aberto. E podemos sim atravessar as 4 paredes da casa espírita e levar essa nossa mensagem. Paz, bem, esperança, força, todos contra a Covid-19. Usem máscara, lavem bem as mãos, usem álcool gel e muita paz. Tenham uma boa noite, um bom final de semana, uma boa semana para todos. Beijo. Até mais.